um outro assunto. A gente está aqui recebendo o professor Cláudio Marcelini, ele que fala com a gente sobre algo muito importante nos dias de hoje. Exatamente. A gente pode falar sobre essa questão da inclusão, não é isso? A inclusão digital. O que a gente pode falar sobre este assunto? Boa tarde. Bom, primeiramente, muito boa tarde. Agradeço a recepção aqui da Rádio 96 FM de Arapiraca, todo o povo alagoano. Michel, obrigado pelo convite. Bom, inclusão digital é um tema que a gente já escuta há muitos anos no Brasil, porém pouca gente sabe o que significa a inclusão digital. Inclusão digital, ela ocorre quando? Quando você permite que um indivíduo, uma empresa, um nicho da sociedade ou toda uma sociedade, usando a internet de maneira adequada, gere um quadro de melhora, seja para si mesmo, individualmente, ou para o coletivo. Isso é inclusão digital. Muita gente confunde. Tem internet na minha casa, eu estou incluído digitalmente? Não. Lá na escola onde eu estudo tem um laboratório de informática. Não confunda informática com inclusão digital. A inclusão digital é quando você gera um quadro de melhora usando as tecnologias de informação, internet, informática, em benefício de alguma coisa, entendeu? Vamos ampliar um pouco. Hoje a gente sabe que tem a questão do Instagram, WhatsApp e tal, e aí eu já quero falar para esse pessoal. Essas pessoas podem dizer que elas têm uma inclusão? Não, na verdade elas têm uma ilusão digital, não uma inclusão digital, né? Na verdade, as redes sociais, como você pontuou muito bem, elas estão muito em evidência nos países emergentes. Mas se a gente pegar um país desenvolvido, por exemplo, Inglaterra, elas não estão tão em alta. Por quê? Porque nesses países, assim como o Brasil, né, o Brasil de ponta a ponta é um retrato que não é diferente de Alagoas. Ou seja, as pessoas usam o celular, né, a internet do celular, todo mundo tem hoje, está conectado, tem a internet do celular. Elas usam a internet como uma ferramenta de distração, entretenimento, fake news, entre outros assuntos do cotidiano que, por sua vez, não geram uma melhora do indivíduo. Por que isso ocorre? Porque falta capacitação. O indivíduo esquece que o acesso à internet, através do acesso adequado à internet, se ele estiver capacitado, ele pode arrumar um emprego, ele pode conhecer pessoas em outros países e realizar um intercâmbio de informações, fazer pesquisas, gerenciar negócios. Meu Deus do céu, a gente está aqui numa estrutura física, falando aí pelo mundo afora, porque a rádio está online. Sim. O indivíduo do outro lado do mundo, ele tem acesso à internet e está ouvindo o nosso programa. Então a gente pode dizer que esses aparelhos, sim, eles poderiam de repente, se melhor utilizado, proporcionar uma inclusão? Perfeitamente. E tem gente que não está aproveitando essas ferramentas, é isso que a gente poderia dizer? A grande maioria das pessoas, e não só as pessoas físicas, mas o próprio poder público, eu vejo, principalmente em ano de eleição, e você sabe disso talvez melhor do que eu, existem muitas promessas. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O tema inclusão digital virou um bordão político. Muitas vezes o gestor nem sabe o que é a inclusão digital e ele acaba se escorando o quê? Numa propaganda que mais tarde se transforma numa sala com computadores que não funcionam ou que funcionam de uma forma inadequada, presos a um software, e falta a capacitação do professor, do multiplicador local, para mostrar para o aluno, olha, você pode agora digitalizar o conteúdo da sua matemática. Esquece a matemática analógica do papel e caneta. Usa o teu celular para estudar sobre a matemática da sala de aula. Amplia o teu conhecimento buscando soluções para esse problema em outras regiões do país. Isso é inclusão digital. Após um ano, um exemplo hipotético, a evasão escolar cai e o desempenho do aluno aumenta. Aí você tem inclusão digital, porque você gerou um quadro de melhora com o uso adequado da tecnologia da informação. Pode também difundir isso para a segurança pública, saúde, que hoje é um caos de norte a sul do país, enfim. E um ponto que você colocou agora, que até eu fiquei meio que curioso, e se a gente for analisar, dá meio que uma... Às vezes a pessoa pode até se perguntar, poxa, então peraí, então quer dizer que alguns países desenvolvidos não têm uma inclusão digital? Alguém pode até perguntar isso, né? Se a gente for analisar direitinho esses pontos que a gente já citou na entrevista hoje. Como explicar isso? De repente alguém que se pergunta, poxa, então como é que fica esse pessoal sem essa inclusão digital ou com menos inclusão digital? Como explicar isso tudo? Se eu fosse dividir o planeta, eu dividiria ele em 3 faixas. Primeira fase, no tocante à inclusão digital, né? Primeira fase são os países desenvolvidos, tá? Que são aqueles onde o aluno,
o cidadão, desde os primórdios da infância, ele tem uma educação de ponta, um acesso adequado à tecnologia da informação. Então, com isso, ele ganha capacitação, discernimento e acesso. Nesse país, por exemplo, Inglaterra, Finlândia, sim, estão incluídos digitalmente, porque eles fazem negócios, eles estudam, fazem pesquisa, administram sistemas com o uso, por exemplo, de um celular. Depois você tem os países emergentes de primeira faixa, seria o caso do Brasil, por exemplo, né? É um país onde hoje muita gente, mais da metade da população, tem acesso ou algum acesso à internet, mas ela não está capacitada. Então ela não teve essa capacitação dentro da escola, dentro de casa, mas ela tem o acesso. E aí com esse acesso o que ela faz? Ela faz um uso inadequado, indo para as fake news, fazendo fofoca no Facebook, falando mal do namorado, etc, etc. Quer dizer, aquilo não traz nenhum benefício para ela. E por último, tem aqueles países onde não há nem o acesso nem a capacitação. Você tem isso aí muito latente nos países africanos. Tem países lá que você mal tem acesso à água, quanto mais à internet. Professor, qual seria a melhor maneira hoje? E aí a gente fala especialmente para aqui, para a nossa região. Se tivéssemos que passar uma dica, uma instrução, uma orientação, a partir de hoje, a pessoa que quer de fato, de verdade, ter essa inclusão virtual, essa inclusão digital, digamos assim, né? Inclusão digital. Por onde ela poderia começar e o que ela poderia fazer? Quais as dicas que o senhor poderia dar? Eu vou dar um exemplo que eu uso sempre. Por exemplo, eu estou aqui numa rádio que é conhecida, é referência na audiência aqui no seu estado, com um locutor na mesma proporção, que também é uma referência. Pergunto a você, Michel, você foi dormir ontem e acordou locutor de rádio? Papai do céu, vou acordar amanhã locutor da... Amanhã eu quero ser locutor. Amanhã foi assim a sua vida? Não. Você teve que estudar, se preparar, passou por poucas e boas para hoje estar aqui. Processo, né? Na inclusão digital é a mesma coisa. Eu acho que tem dois pontos. Primeiro é o seguinte, eu acho que o poder público, ele pode olhar com bons olhos e de uma forma mais precisa da capacidade que tem isso. Hoje o benefício que traz um projeto de inclusão digital para um município, para um estado, quanto mais carente for, é enorme. São impactos educacionais, impactos econômicos e sociais, porque na internet você tem também inclusão social, já que não tem raça, cor ou credo. Então, o primeiro ponto eu acho que é o governo entender melhor, arregaçar as mangas e falar, poxa, eu quero conhecer, vou botar alguém de ponta para desenvolver isso para a região que for. E com relação à população, eu diria que a população ela tem que arregaçar as mangas e estudar também. Não acreditar em fantasia, em milagres virtuais. Nenhum vídeo do YouTube vai te deixar rico amanhã. Esquece isso. O Facebook também não vai te deixar milionário. Cuidado com fake news, não é? Então, estude, pesquise e tenha discernimento para validar essas informações. Tá bom? Significa dizer o seguinte, a gente tem o poder hoje de repente até questionar algo que a gente está vendo aqui, que surgiu aqui de repente, claro, né? Na internet ou em qualquer canto. A gente pode fazer, se a gente procurar estar mais inteirado, né? E aproveitar as ferramentas que a gente tem em mão, que deixa tanto de aproveitar. Agora há pouco, por exemplo, se a gente não está antenado, quase que a gente coloca aqui uma informação aqui que, poxa, me chamou a atenção. Mas aí a gente aproveitou a ferramenta aqui para fazer essa busca e a gente chegou ao ponto que a gente queria, a constatação e a verificação final, que é a inclusão. Né? Perfeitamente. Professor, obrigado. E a gente tem algumas pessoas que estão aqui, né? Dois colegas que estão aqui. A gente queria Fabrício Cruz, Rio de Janeiro, ele é o responsável pela empresa no país, né? Hoje é a líder de mercado em inclusão digital, é o Fabrício, representa a franquiavirtual.com no Brasil. Olha que legal. E o Rangel, ele é o concessionário da marca no estado, né? Ele é o dono da bandeira aqui no estado, com projetos para órgãos públicos, entidades privadas, empreendedores individuais. Tem uma plataforma lá de mais de 30 serviços. E eu estou aqui, mais uma vez, me divertindo no estado de Alagoas, que me recebe sempre muito bem. Pena que eu venho aqui só a trabalho, né? Desde os anos 80 vindo para cá. Se alguém quiser mais alguma informação, basta digitar meu nome no Google, Cláudio Marcellini, Marcellini. Vai no Google, digita, tem um monte de informação, livros, estou à disposição. E sobre a empresa, a gente pode também, né? Olha, a empresa, agradeço a oportunidade de fazer um jabá aqui, franquiavirtual.com ou .net, o que você achar mais fácil. Empresa que quer ser parceira da empresa, como é que faz? Só entrar em contato, estamos à disposição, tem inclusive um telefone aqui, 82 99906 4369, é isso? Perfeito, confirmado aqui pelo meu chefe aqui. Obrigado, professor. E para finalizar, antes de ir para o intervalo, é o seguinte. Você já pensou se na sua empresa, independente do tamanho
dela, os seus profissionais estiverem cada vez mais, digamos assim, certos de que eles estão crescendo cada vez mais dentro dessa questão do conhecimento, né? Desse conhecimento que a gente acabou de colocar aqui. Então, fazer parte desse projeto e procurar trazer isso para a sua empresa é muito importante. A gente trouxe aqui uma grande oportunidade para você, tá? Então é isso. E por que a gente está falando disso? Porque de repente aqueles flagrantezinhos, né? Tá lá o cara tal, fulano tal, não sei o que. Eita, peraí, deixa eu ver. Às vezes o funcionário tá preso no WhatsApp, tá pensando que está conectado, tá pensando que está, mas não. Tá perdendo mais uma oportunidade. Então, tá aí as dicas. Professor, obrigado. Abraço para todo mundo que faz parte desse projeto aí maravilhoso. E é isso. Eu acho que as coisas estão evoluindo e a gente tem que acompanhar os tempos de hoje, né? Esse é o segredo.